Apesar da derrota para o Atlético Mineiro, o Corinthians começa o segundo turno no Brasileirão, deixando uma boa expectativa para o torcedor do Timão para o segundo semestre, para a continuação não só do Brasileiro, como até mesmo para as Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Que em mais um Tática Sem Mistério, a gente vai analisar um pouco do trabalho do Ramon Dias nesse começo, menos de um mês no comando do Timão, mas com ideias de movimentações diferentes de alguns jogadores, parte tática realmente já tendo uma diferença em relação aos outros técnicos que trabalharam, e tudo isso mostra que realmente o Corinthians pode ter uma evolução, pode apresentar um futebol melhor aqui para o restante da temporada, e isso pode fazer com que o torcedor alvinegro termine 2024 com boas expectativas para os próximos anos e, quem sabe, torcendo por algo mais ainda para essa temporada. Vamos com a vinheta e vamos para mais um Tática Sem Mistério. Vamos lá, galera. Para quem acompanha aqui o canal FuteJ, sabe que, principalmente eu, gosto muito de falar de tática, gosto de falar de números e gosto de tentar trazer isso de uma forma mais didática, mais explicado para vocês, não ser apenas informações vazias. Quero realmente evidenciar. E parte disso a gente vai começar o Tática Sem Mistério de Atlético Mineiro 2, Corinthians 1, falando um pouco, usando aqui a prancheta tática que a gente teve aqui, agradecer aos nossos membros assinantes, o pessoal que paga R$ 1,99 por mês, e já ajudou a gente a fazer parte do investimento já no canal, com essa prancheta que a gente trouxe aqui, estreou na live de sábado. Deixa eu pegar aqui, tentar pegar o melhor ângulo possível, porque bate um pouquinho de reflexo, mas, porque a gente falou, uma das possibilidades do Ramon Dias com o desfalque do Kaká era utilizar uma formação com 3 volantes. E foi o que aconteceu em campo. Então a gente teve o retorno do Fagner jogando na lateral direita no lugar do Mateuzinho, começando como titular. A dupla de zaga sendo formada pelo o André Ramalho e pelo Félix Torres. E a novidade no meio de campo com o Ranieri mais centralizado. A gente vai falar bastante do Ranieri. Volta depois aqui na própria prancheta tática, a hora que a gente estiver falando aqui, depois de trazer um pouco dos mapas de calores, do mapa de calor, para falar de alguns jogadores, com o próprio Rian e o Alex Santana fazendo a dupla de volantes completando. Garro mais livre aqui no meio de campo, já mantendo algo que já vem acontecendo nos últimos jogos, e o ataque sendo formado pelo Romero, pelo Yuri Alberto e pelo Romero. Essa foi uma ideia, a gente já consegue visualmente, espero que seja fácil para vocês entenderem como essa prancheta, antes de a gente começar a falar, trazer aqui alguns slides, fazer a apresentação, para falar um pouquinho do que aconteceu, do que a gente viu da movimentação dentro de campo. E aí é importante a gente falar não só dos números, então também a gente fala, estatísticas, fala dos números, algumas informações, se não forem bem explicadas, ficam no ar, ou pode dar a impressão de um jogo diferente do que a gente viu dentro de campo. Começando, então, nas movimentações em campo. Vamos ver aqui o mapa de calor do Corinthians. Aqui a gente vê realmente, como a gente já brincou em outras lives, o mapa de frio, né? O Corinthians, se você analisar nessa parte, vai falar, putz, o Corinthians só ficou se defendendo, né? O mapa de calor do Corinthians é um mapa de frio com relação ao Atlético Mineiro. Pode dar essa impressão, e o Atlético Mineiro realmente teve muito mais posse de bola, isso a gente viu, mas não se traduz no que aconteceu ao longo da partida. A gente vai detalhar um pouquinho melhor aqui, começando a falar nos próximos slides. Vamos trazer. Então, a gente falou do mapa de calor. Opa, vamos voltar aqui rapidinho, Flávio. Vamos falar sobre a movimentação dos jogadores aqui defensivos, os atletas do Timão. Então, a linha defensiva do Timão com os 4 defensores e contemplando também os 3 volantes. Vamos pegar, primeiramente, acho que já vale chamar a atenção do Ranieri, essa movimentação dele aqui, pode ver que ele está ele está preenchendo bastante aqui a entrada da área, e se faz bem presente aqui nesse momento, mas preenchendo também, voltando, o Ranieri em alguns momentos, a gente viu ele jogando como um terceiro zagueiro, algo que já tinha acontecido com o Mano Menezes, com o próprio Antônio Oliveira, mas essa ideia do Ranieri acabou funcionando bem contra o Atlético Mineiro, porque a gente vai ter essa outra visualização de alguns pontos. Primeiro, ofensivamente. O fato do Ranieri ajudar a recompor, liberou o Fagner. A gente pode ver que a movimentação ofensiva do Fagner, ele fez presente no ataque do Timão, mas ajudando aqui também na criação de jogadas no meio.
é uma ideia um pouco normal que a gente já vê em algumas partidas, mas o Fagner não estando tão presente aqui até na marcação, algo que a gente pode ver também quando a gente fala do Hugo, que é um jogador que muitos questionam, muitos falam, pô, o Hugo talvez é um lateral, das limitações do Hugo, a gente já trouxe aqui no FuteJ, já falou algumas vezes que o Hugo é um jogador que principalmente agora com o Ramon Dias, é um dos atletas que está mostrando essa evolução ofensiva também, não por acaso a gente vê que no mapa de calor do Hugo, ele chegando até a linha de fundo ofensiva, sendo opção aqui no começo de jogadas no meio de campo do Corinthians, mas aparecendo também no meio de campo ofensivo e no meio de campo aqui, chegando até realmente ao ataque, dando profundidade pelo lado esquerdo do campo, algo que a gente não viu no começo da temporada com o Antônio Oliveira, com o Mano Menezes, com o Antônio Oliveira. Félix Torres, André Ramalho, aqui movimentação normal de zagueiros, a parte mais forte na entrada da área, mas até mesmo por conta da Ranieri que a gente citou aqui, dá um pouco mais de liberdade tanto para o Félix Torres quanto para o André Ramalho chegarem para ajudar a criação de jogadas. E essa parte o André Ramalho pode ser muito importante, porque a impressão que ele tem um bom passe, ele pode ser um jogador para começar algumas jogadas ofensivas. O outro ponto, o Ranieri voltando, mas a gente viu que o Alex Santana não deixou aquele buraco no meio de campo, a gente vai poder voltar na prancheta tática daqui a pouco, mas percebe a movimentação do Alex Santana em vários setores, né? Se movimentando bastante em campo. Então, tanto voltou aqui para ajudar como na marcação e até cobrir o meio de campo quando o Ranieri voltava para jogar como mais enfiado na área, como também aparecendo no setor ofensivo, inclusive até finalizando. E já o Rian, a gente viu ele jogando mais pelo lado esquerdo do campo, mas também um volante se movimentando por todos os setores, inclusive a gente pode até ver aqui ele pisando na área, chegou até finalizar, teve um chute que poderia até ter poderia ter com um pouco mais de sorte, a gente poderia estar falando de um outro resultado do Timão contra o Atlético Mineiro. Vamos para os jogadores ofensivos. Aqui é algo que a gente já está vendo muito claro nos jogos com o Ramon Dias. O Rodrigo Garro com muita liberdade dentro de campo, então a gente vê ele voltando para a entrada da área, ele não chegando, ele não volta tão muito para a defesa, mas começa as jogadas ofensivas, então a gente vê essa movimentação dele aqui buscando a jogada, e se movimentando por todo o setor do meio de campo na defesa, mas o mais importante é o Rodrigo Garro que não fica fixo no meio de campo ofensivo, ele se movimenta por vários setores aqui, isso fica evidente, a gente vê com relação a esse mapa de calor. E a movimentação também nesse esquema com dois atacantes, a gente vê tanto o Romero quanto o Yuri Alberto pisando na área, sendo opções para finalizar, mas e ajudando a recompor quando precisa, o Romero muito mais pelo lado direito, o Yuri ajudando por todos os setores aqui, que precisou também ajudar a recompor, mas na hora que estava com a bola, a gente vê o Angel Romero jogando como meia, buscando muito pelo lado direito, mas também atuando pelo lado esquerdo, flutuando bastante, e você vê a mesma coisa com o Yuri Alberto. No momento ofensivo também o Yuri se posicionando bastante, mas algo que é muito cobrado do Yuri, que era ser opção ofensiva, isso aconteceu contra o Atlético Mineiro, tanto que ele acaba tendo finalizações importantes para gol ao longo dessa partida. Foi, inclusive, muitos falaram que foi uma das melhores partidas do Yuri Alberto depois de muito tempo. Em relação aos reservas, para a gente pegar, continuar aqui no mapa de calor, o Mateuzinho acabou ficando pouco tempo em campo, mas a gente viu ele ajudando aqui na defesa. O Wesley vem aqui, é outro, esse vale a pena de citar, porque é algo que, com o Ramon Dias, o Wesley deixou de ser um ponta esquerda para jogar como um meia. Então a gente viu na movimentação dele. Tem esse lado aqui, essa movimentação do lado direito ofensivo, quando ele pisa na área, ele quase faz. Tem a chance de repente fazer um gol, é um do segundo tempo que apareceu para o Wesley tentar ter a possibilidade ofensiva, mas muito mais o Wesley pelo lado esquerdo do campo e se posicionando para iniciar jogadas, tendo muito mais espaço para poder ser efetivo, para poder criar jogadas e não ficar limitado a jogar como ponta esquerda. Coronado, que acabou não entrando bem, é mesmo uma ideia similar de movimentação do Garro, também se movimentando muito em campo. Isso vem sendo uma ideia do Ramon Dias, que o meia de criação não fique fixo, seja opção em todos os setores, e o próprio Charles entrou na marcação, também se movimentando bastante para tentar
ser uma opção na marcação e tentar ajudar ofensivamente. Antes da gente continuar, antes de a gente ir para outra parte aqui da análise tática do futebol tático sem mistério, então, quando a gente viu esse ponto, que eu quero pegar e trazer para vocês, o Ranieri, vamos pegar um exemplo claro da movimentação do Ranieri com o Antônio Oliveira. A gente tinha muito disso e a gente cobrou muito aqui no canal Futijotas. Na época, a gente tinha o Corinthians jogando num 4-3-3, e você tinha um Bidon aqui jogando na entrada da área, mas era o Bidon cobrindo toda essa linha da área, quando o Ranieri pisava. Ou seja, os adversários do Corinthians tinham todo esse espaço para chegar e finalizar com perigo. Isso foi um grande problema. Se falava muito que o Corinthians precisava contratar um outro volante de marcação. E aí, quando a gente trazia aqui no canal Futebol falando, o problema não adianta você trazer outro volante, o problema é a formação. E o que aconteceu? Já vem, tanto quando o Corinthians está jogando com 3 zagueiros, como o que aconteceu nessa partida contra o Atlético Mineiro, que mesmo no momento que você. E aí, quando eu falo de trazer o mapa de calor, trazer essas informações mais alinhado com o que aconteceu dentro de campo, explicando para vocês, é isso. O Ranieri teve alguns momentos, sim, que voltou aqui. A gente viu o Ranieri voltando para ocupar a zaga, então fazendo essa movimentação. Só que você tinha o Alex Santana voltando para recompor, o próprio Rian. E como a gente mostrou também no momento sem a bola, os próprios atacantes do Corinthians voltavam para recompor. Então a gente viu contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que o Galo teve pouquíssima chance de finalização de longa distância, justamente porque o meio de campo estava muito bem povoado, você tinha uma marcação eficaz, eficiente ali dos volantes e mais do meio de campo, e isso já é algo importante para a gente citar, é algo que começa do trabalho do Ramon Dias, isso é um ponto extremamente positivo, a gente falar de uma evolução defensiva do Corinthians. Em relação a começo das jogadas, então a gente pega aqui um outro, eu gosto muito, já falei em algumas lives e alguns vídeos sobre esse gráfico falando da interação de passes. Um ponto que a gente já pode apontar, trazer aqui, Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele foi muito acionado dentro de campo, então ele finalizou 4 vezes com perigo, finalizou 4 vezes certo, ele não errou nenhum chute a gol. Claro, poderia ter sido mais eficiente, mas a gente vê que o Yuri Alberto recebeu muitas bolas para começar as jogadas. Isso faz uma diferença. Isso é um ponto muito positivo em relação à forma do Corinthians estar jogando. Um outro ponto para a gente poder falar é o Rodrigo Garro aparecendo para jogar e aqui até mesmo trabalhando bastante com o Romero. Foi as maiores trocas foram 6 passes entre o Rodrigo Garro e o Romero, o maior número na partida. Jogadores ofensivos se procurando e trocando passes dentro de campo. Quando a gente começa a falar das estatísticas e trazer alguns números específicos, o André Ramalho pode ser muito importante, como a gente mostrou na movimentação, ele subindo para o ataque até o meio, ele não errou nenhum passe. E aqui a gente pode até. O André Ramalho trabalhou, a gente tem nesse gráfico aqui, com quem ele trocou passes. Um dos jogadores com quem ele mais realmente fez algumas trocas de passes foi com o Fagner, mas você vê também muitas trocas de passes com o Ranieri ajudando com a operação. O próprio André Ramalho tendo um passe para o Romero. Se ele mantiver essa postura, a gente pode ver, de repente, o André Ramalho sendo muito importante para começar algumas jogadas ofensivas por parte do Corinthians. Fagner, Félix Torres são dois jogadores defensivos aparecendo para trocar alguns passes, mas começa a ver onde é importante trazermos aqui a comparação quando fala do Alex Santana, o Romero e o Rodrigo Garro, sendo os caras que mais trocaram passes e os que tiveram mais passes certos dentro da partida. O Yuri precisa, como ele acaba aparecendo muito para começar as jogadas, é normal também ele ter muitos passes errados, a mesma coisa do Hugo, né? Quando ele erra muitos passes, é porque o Rodrigo Garro é um jogador que tenta aquele passe mais perigoso, um passe mais em profundidade, ele tenta um passe que deixa o companheiro na cara do gol. Mas, é claro, acaba errando muito mais do que os outros atletas, porque é o que tenta muito as jogadas mais difíceis em vários momentos. Finalizações a gente trouxe aqui, né, evidenciando o Yuri Alberto foi o cara que mais finalizou a gol, e 4 chutes certos.
O Alex Santana apareceu bastante, fruto também de você jogar com três volantes, deu essa liberdade, mas acabou tendo problema com duas finalizações erradas, né? Então precisa melhorar um pouco a sua finalização, um dos novos contratados do Timão. O Corinthians não teve grandes destaques em relação àquele assistência para finalização, aquele passe que é para gerar uma chance clara de chute para o gol adversário. E em relação a desarmes, aí sim vem um outro destaque do Alex Santana, sendo um dos líderes, já vem mais de uma partida, junto com o Ranieri e junto com o próprio Ian. Aqui vai ser aquela dor de cabeça positiva para o Ramon Dias. Como é que você vai fazer para tirar o Rian do time que vem se destacando? Um lado negativo foi o Fagner, que jogou praticamente a partida inteira e acabou errando bastante desarmes. Errou 3 desarmes, não teve nenhum desarme certo. Para finalizar aqui, a gente fala das faltas recebidas. O Rodrigo Garro é, é um jogador que é muito caçado dentro de campo, isso fica evidente. Ele é o jogador que mais recebe faltas pelo lado do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Foram 6 lances de falta que pararam jogadas, isso é muito complicado. A gente percebe como em várias jogadas o Garro ele acaba sendo um cara que só na base da falta você consegue parar a jogada, isso faz uma diferença, mas o Corinthians vem conseguindo faltas perigosas por conta do Garro e por conta desse destaque dele. Corinthians, então, o que a gente consegue pegar desse resumo todo desses números estatísticos? O Corinthians está com uma ideia coletiva muito mais forte. Já aconteceu isso contra o Bahia, um adversário de ponta da tabela. O Corinthians apresentou um futebol de qualidade, mas acabou pecando realmente a finalização que precisa melhorar. O Corinthians ainda não tem uma finalização tão precisa. O próprio Rodrigo Garro podia ter muito. O número de assistências do Rodrigo Garro na temporada poderia ser muito maior se não fosse a produção, ou a falta de qualidade, né, ou a falta, talvez, um pouco mais de precisão dos atacantes do Corinthians, não só do Roberto, mas do Romero, do Wesley, Giovani, outros jogadores que estão entrando, o próprio Pedro Raul, que precisam chegar e melhorar um pouquinho essa mira alvinegra. Mas o Ramon Dias, em pouco tempo de trabalho, tem muito ainda, tem muita coisa para ser corrigida, mas a gente começa a ver um time coletivamente com ideias, um time com alternativas claras táticas. A gente já viu algumas formações diferentes, jogando com 3 zagueiros, 3 volantes, jogando agora nesse jogo com 3 volantes, a atuação mais defensiva contra o Criciúma para manter o resultado, já jogando num 4-4-2, jogando com o Losango, já vemos um time que se adapta ao adversário, que traz alternativas e começa com isso, até mesmo você mostrar que o elenco do Corinthians tem algumas opções de qualidade, que ele consegue trabalhar com alguns atletas que já estavam lá no clube para trazer um Corinthians hoje que, em 4 jogos, já traz uma ideia diferente. O torcedor corintiano olha para o Timão. Semanas atrás, quando que a gente imaginaria que o Corinthians jogaria bem contra o Atlético Mineiro fora de casa, ou mesmo com o Bahia, que vem fazendo bons jogos? Isso já aconteceu nos últimos 2 jogos. É muito cedo, claro, para cravar como vai ser o trabalho do Ramon Dias, como vai ser a ideia de trabalho, mas a gente já está vendo ele criar uma espinha dorsal e já começa a criar uma boa expectativa em relação ao Corinthians no Brasileirão, para ficar tranquilo, não ficar com o fantasma do rebaixamento rondando. E, claro, de repente a gente pode ver o Corinthians indo longe nas Copas, tanto na Copa do Brasil como na Copa Sul-Americana. Mas esse é assunto para próximos vídeos, galera. Beleza? Tática sem mistério chegando no final. Abraços.